Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Advisor Talks aqui no Smartcast, direto do Rio de Janeiro, na Expo Rio, maior evento de investimentos do Rio de Janeiro. Obrigado pelo convite, Bruno Ora e Samir. Estamos muito felizes de estar aqui. Estamos vivendo um momento único no mercado financeiro brasileiro. Agradecer também ao meu sócio Paulo Barroso, que nesse episódio não vai poder participar. A gente vai receber aqui dois grandes craques, feras do mercado financeiro, que estão numa grande empresa multinacional brasileira e dão um grande show no mercado. Eu estou aqui com o Luciano, que é Head de Distribuição de Consórcios na XP. Seja bem-vindo. Obrigado, Araújo. É um prazer estar aqui com vocês. O consórcio é um produto que é a cara do Brasil. Existe no Brasil há algumas décadas e a gente vai falar sobre ele. É um produto novo no portfólio da XP e vai ser um prazer contar para você sobre essa experiência. Tem crescido muito esse mercado, a gente vai saber o porquê já já. Estou aqui também com o Lincoln, que é superintendente, sócio da XP, que também é um craque no mercado de consórcio. Seja bem-vindo, Lincoln. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente veio aqui, né, Luciano, quebrar alguns paradigmas aí, falar um pouco do consórcio. É um produto bastante interessante, bastante versátil, e eu acho que a gente pode aqui tirar algumas dúvidas e dar algumas dicas aí para o pessoal que está nos assistindo. Bom, maravilha, incrível. Bom, vamos começar um pouquinho antes de falar um pouquinho de você, Luciano. Como que você chegou até esse mercado, a XP, o mercado de consórcio? Se você puder falar brevemente quem é o Luciano e como chegou até esse mercado. Legal, obrigado. Eu estou no mercado financeiro há 20 anos, fiquei 15 anos numa grande instituição, num dos grandes bancos do Brasil. Vivi tudo relacionado a segmentos de pessoa física, pessoa jurídica, PMEs, trabalhei com crédito, trabalhei com seguros, trabalhei com consórcio. E acho que essa experiência de banco, trabalhando todo esse portfólio, depois 5 anos de uma grande seguradora, também de distribuição de parcerias, enfim, esse portfólio de produtos ligados a banco e essa experiência que a gente aqui na XP chama do cross-sell, né, de produtos de cross-sell. Então, sendo cross-sell há 20 anos por aí, e não faz 6 meses eu cheguei na XP para liderar a jornada do crescimento do consórcio. Poxa, que maravilha, cara. Grande parabéns pela carreira. E você, Lincoln, se você puder falar um pouco da tua trajetória? Posso. Então, eu também estou há mais de 20 anos no mercado, né? Então, eu trabalho hoje na CNP Seguradora. A CNP Seguradora é uma empresa que trabalha no B2B2C, então a gente faz uma parte de white label e hoje eu sou XP. Né? Motivado aqui pela nossa característica da nossa empresa, que é absorver, respirar e ser aderente ao parceiro que faz a distribuição. Então a gente faz a parte técnica de consórcio e a XP faz a distribuição e a gente usa a marca XP e está totalmente aderente ao nosso parceiro. Poxa, incrível, cara, incrível. Vamos começar um pouquinho algumas perguntas aqui que eu preparei. Acho que o mercado de consórcio ele tem se tornado cada vez mais uma realidade no cotidiano do profissional do mercado financeiro na hora de montar planejamento patrimonial, planejamento de aquisição de bens, né? Mas, cara, eu queria entender por que será que virou, né, esse vetor de crescimento patrimonial no Brasil, começando pelo Luciano. Eu vou pegar uma citação, vou começar pelo imóvel, né? Uhum. Tem uma citação do diretor executivo do Valor Econômico, Fernando Torres, economista. Ele fala que o que sustenta o crédito imobiliário no Brasil é a deseducação financeira. Ele fala muito isso no Valor Econômico, porque para você gerar funding para o financiamento imobiliário, você depende das pessoas aplicarem em poupança. Uhum. E é um negócio que está acabando, né? A poupança, né? Quem aplica em poupança hoje em dia? Remunera muito pouco, né? Remunera muito pouco. E ele fala essa expressão, a deseducação financeira sustenta a poupança que... É verdade. Então, o consórcio, ele complementa não apenas o crédito imobiliário, mas ele complementa também o crédito dos veículos, enfim, outros sonhos das pessoas, porque os sonhos das pessoas estão aí, os objetivos das conquistas patrimoniais, seja para o básico, a casa que você mora, ou seja para você investir no sistema, o mercado financeiro, o mercado do crédito tradicional não dá conta da demanda, né? E o consórcio complementa, então eles convivem juntos e crescem juntos. E o consórcio no ano passado gerou praticamente o mesmo tamanho de originação de novos consórcios em volume financeiro, praticamente o mesmo valor da originação de crédito imobiliário. Uau, não sabia dessa informação. Uau! Realmente
Lico, a gente pode ver que esse foi um crescimento, então, assim, um vetor de crescimento que talvez não tinha essa noção. Porque eu sei que o crédito imobiliário no Brasil é muito forte, tem muito projeto governamental para fomentar, né, a linha de crédito, que, aliás, o Brasil tem juros muito altíssimos, né? Nós estamos falando de juros acima de 10%, fora os juros reais, se eu contabilizar a inflação. Mas Lincoln, se você puder também complementar, por que o consórcio virou esse vetor de crescimento patrimonial no Brasil? Eu acho que para responder a tua pergunta, a gente precisa trazer alguns dados aqui com os quais a gente mostra a grandiosidade do setor, principalmente do setor de consórcio. Então, hoje a gente tem basicamente 13 milhões de clientes ativos. A gente tem, no ano passado, a gente vendeu 5 milhões de novas cotas. Eu estou falando de todo o mercado de consórcio, não só do imobiliário. Perfeito. A gente, no ano passado, conseguiu, em crédito, essa venda em crédito, são 500 bilhões em crédito que foram comercializados. Então, esse é o tamanho do mercado do consórcio. Uau. E aí, quando a gente vai para o mercado imobiliário, como muito bem pontuou o Luciano, a gente vê uma escassez de crédito, a gente vê uma taxa de juros muito alta. Isso faz com que o cliente que não foi educado passe a ter que se educar para poder ter acesso ao seu imóvel. Então, se você pensar que existe uma educação, existe um pensamento, existe um futuro programado, fica muito mais barato de adquirir o seu imóvel e a gente vê com que as pessoas têm muito mais acesso a esse crédito. Sem dúvida. Agora, vamos lá, Luciano, um cenário de juros altos no Brasil que vem perdurando já há algum tempo, né? Você acha que esse juros altos favoreceu a procura do consórcio para o crescimento patrimonial? Legal a tua pergunta, porque as pessoas têm associado muito esse momento atual da taxa Selic a 15, né? Sim. Com a variação do consórcio ano passado. Não deixa de ser verdadeiro, mas se você pega o consórcio ao longo dos últimos anos, 5, 8, 10 anos, a velocidade não é muito diferente. A gente já viveu ciclos de altos e baixos de taxas de juros e o consórcio não sai disso. Porque no final das contas, se é 15 ou se é 12, não muda muito quando você compara com taxas de administração. O consórcio não tem juros, o consórcio não tem juros compostos, não é juros sobre juros. Então, ele viabiliza que as pessoas, e o crédito também não tem essa disponibilidade toda. Então, a velocidade de crescimento tem a ver com a taxa de juros, não é ela no 15, tem a ver com ela estruturalmente alta no Brasil, comparado com a sua decisão de dizer, talvez eu não quero começar a dirigir o meu carro nesse instante, ou morar na minha casa nesse instante, mas se eu puder me organizar para dirigir daqui a um tempo, morar daqui a um tempo, eu vou de consórcio que vai ficar mais barato. Quer dizer, se você tiver planejamento, você vai economizar muito mais e você vai conseguir fazer um planejamento patrimonial, financeiro muito melhor do que você, não, já quero agora e vou pagar uns juros altíssimos. Tá na mão do cliente, tá na mão da decisão. E eu acho que o profissional de investimento faz esse papel de aconselhamento. E é muito importante o profissional ter pessoas como vocês e estruturas como essas, que, aliás, só no Brasil é um dos poucos países que tem o consórcio. Verdade. Então você vê como é tão incrível e você não vai encontrar em outros países, né? O Brasil ele tem uma particularidade, né, Lincoln? Mas aproveitando também esse momento que nós estamos falando, como que o consórcio pode ajudar a planejar objetivos de longo prazo, especialmente patrimonial, né? Como um todo? Eu sei que hoje o consórcio abrange, é bom ressaltar, né? Não só carro e casa. Eu já tive consórcio de moto, eu estou fazendo consórcio de um barco, né? Então, assim, eu já sei que você tem hoje um leque muito grande, e eu acredito que não vai parar por aí, tá? Eu acredito que tá vindo coisas, não sei se já existe, talvez até de avião, né? Você pode sim, já tem consórcio de aeronave, de helicóptero, de avião, a gente já vendeu sim. O consórcio é um produto, e aí eu sou suspeito para falar, mas é um produto muito versátil, né? Então você pode, como você mesmo falou, desde uma cirurgia plástica até uma aeronave. Uau! E esse planejamento que é o grande charme do consórcio, porque você consegue, de uma maneira estruturada, de uma maneira pensada, você consegue direcionar os seus objetivos na busca de um imóvel ou de um veículo, por exemplo. Então, hoje, você mesmo falou, né, planejamento financeiro, ele está muito dentro do nosso métier de conversa com o cliente. Porque um cliente chega para nós e fala, eu vou sacar a minha aplicação para comprar uma casa. Mas peraí, em quanto tempo você precisa dessa casa? Quanto que você pode dispor de parcela? Quanto que você pode dispor de lance? E a gente cria uma estrutura, esse cliente permanece com o dinheiro investido e com a rentabilidade daquele dinheiro ele paga a parcela de consórcio, uma pequena parte daquele investimento ele paga o lance e ele compra a casa mantendo o dinheiro investido.
Então, essa flexibilidade que o consórcio te dá e todas essas oportunidades que ele pode trazer fazem com que o discurso do consórcio encaixe dentro de um planejamento financeiro de um cliente. Não, Então, eu acho que isso é fantástico. E aí a gente tem a questão de lidar com o prazo, né? Como o Luciano falou no início, a deseducação do cliente é o estímulo do mercado imobiliário. Mas nesse caso a gente está fazendo ao contrário, né? A gente está educando o cliente e ele continua fomentando o mercado imobiliário. É porque, como o Luciano também falou, hoje com a escassez de crédito, vai ter que buscar crédito em algum outro lugar e o consórcio é a alternativa viável, barata e organizada para o cliente comprar e adquirir o bem que ele precisa, sem dispor do dinheiro que está investido. É isso. Cara, genial. O sonho do cliente continua lá, né? A necessidade do cliente continua lá. Legal, não, e acho que um dos caminhos para você conseguir garantir ainda uma renda passiva sem descapitalizar, né? E hoje a gente falou também aqui, por exemplo, com o pessoal de seguro, né? Olha como o profissional, quando ele está preparado para atender o investidor, né? Até mesmo se ele tiver um imprevisto, ele está protegido no seguro. Ou seja, é bom ter um profissional que tem todo esse leque de opções. Eu acho que é um complemento, né? Apesar de a gente estar falando do consórcio, mas acaba sendo um complemento como um todo, tudo que você fala de planejamento financeiro, né? Você tem toda a razão. O nosso assessor, a gente tem falado muito nisso na casa, né? Desse olhar muito além só do investimento, né? Perfeito. Eu vivi muito tempo nos grandes bancos. Não existe o cliente que é só investidor ou o cliente que é só tomador. O cliente ele é um pouco de tudo. E o consórcio ele é curioso porque ele mistura um pouco dessas duas coisas. Enquanto você está se planejando, você está guardando dinheiro para você mesmo, né? Você está poupando para você mesmo e preservando o seu investimento. Em algum momento, quando você adquire o bem, você passa a pagar já como um devedor, né? Como um tomador, porque a sua poupança, até você ser contemplado, é você guardando dinheiro, e a partir do momento que você é contemplado, virou dívida, né? Virou crédito, e você passa a pagar. Uma pergunta mais técnica, mas existe uma questão de dar um lance, de você esperar um momento certo, né? De acordo com também que se você está preparado para fazer esse lance, vocês têm essa parte de assessoria para falar para o cliente, cara, esse é o momento, esse não é, dentro do seu patrimônio? Eu acho que você tocou num ponto fundamental, né? Uma coisa é o cliente se autosservir de um consórcio e às vezes se decepcionar porque aquilo que ele planejou não se executa no prazo que ele esperava. Outra coisa é ele ter a nossa assessoria, e a XP melhor do que ninguém no mercado para fazer isso, com pessoas preparadas, com pessoas gabaritadas que estão tendo suporte do nosso time de especialistas e fazem esse processo estruturado para o cliente. A gente consegue dar uma margem de segurança para o cliente em termos de prazo de contemplação. Eu vou te dar um exemplo. Olha, claro. Considerando esse grupo, considerando a quantidade de lances, considerando a quantidade de participantes, eu posso ter uma margem de 80% a 90% de que você vai ser contemplado em um ano e meio. Então esse cliente começa a se sentir confortável porque ele tem esse suporte do cliente. Claro que consórcio não é garantia de contemplação, a gente está falando com probabilidades, e essas probabilidades elas têm percentual de acerto e percentual de erro, e está tudo certo, desde que seja bem combinado com o cliente e que ele tenha alternativas de conseguir aquilo que ele precisa com uma eventual não execução do que está programado. Perfeito. Então, acho que toda essa construção, como você falou, de ter o investimento, de ter o consórcio, de ter o seguro, isso tudo casado dentro de um bom planejamento, de um assessor que está bem preparado, eu acho que é a cereja do bolo que a gente traz para o mercado, que até então não tinha. Esse é o nosso grande diferencial, né? De trazer para o mercado toda essa conjunção de soluções financeiras que podem, em algum momento, ajudar o cliente ou direcioná-lo para um determinado objetivo. Genial. Queria saber um pouquinho de você, Luciano. O que você está olhando para os próximos anos, né? O mercado de consórcio, até então, ele já vinha numa crescente, mas hoje os advisors estão cada vez mais participando, né, desse mercado. Mas assim, está vindo inteligência artificial, está vindo mudanças regulatórias, até mesmo o que aconteceu no mercado nos últimos anos, né? Com crise, instituições que fazem muita coisa errada. Queria saber mais da tua opinião. O que você enxerga do mercado de consórcio pela frente? Bom, a gente acredita que ele seguirá crescendo muito forte. Tá. Vai continuar sendo esse produto que complementa o crédito, que convive praticamente no mesmo tamanho do crédito. A gente na XP
Estava aqui ao lado agora o Guilherme, né, nosso fundador, Guilherme Benchimol, falando para a plateia que o assessor ele é como se fosse... Existe o médico da família, ele é como se fosse o médico das finanças da família. Legal, né? é verdade, é. E que ele precisa olhar tudo. Acabamos de falar sobre isso aqui, né? E o Claro. consórcio é parte disso. A gente não falava disso na XP há um ano atrás. Uhum. E o brasileiro continua sendo o mesmo brasileiro, ele estando na XP ou não, né? Sim. Então, quando a XP começa... Mas a maior distribuição do Brasil hoje é a XP, Claro, né? quando a XP fala para o seu cliente, também estou falando disso, o próprio cliente fala, pô, ainda bem, né? Porque que bom que chegou dentro do portfólio da nossa conversa, né? Porque eu já conhecia, porque eu já ouvi falar. Então, passou a fazer parte da conversa e o nosso trabalho, numa parceria com uma companhia sólida, multinacional e etc., é fazer com que os nossos canais de distribuição, nossos assessores, nossos mais de 20 mil assessores aí espalhados, eles façam a distribuição com qualidade, dentro da conversa do cliente. A gente está aqui para construir conversas de uma vida inteira, de longuíssimo prazo. O consórcio é um produto de longo prazo. Eu estiver no consórcio, a gente passa a vida junto, administrando aquele consórcio, vai dar o lance, não vai dar o lance, quando é que eu espero, quando é que eu quero contemplar. Então, ele é um produto que faz todo sentido no relacionamento financeiro. A gente não tem dúvida que o consórcio segue crescendo, ele segue complementar. E quando eu falo complementar, não é um pedacinho, é complementar assim, convivendo quase do mesmo tamanho de veículos e imobiliário, com a certeza que o nosso canal tem responsabilidade de vender bem vendido para a nossa base de clientes. Então a gente não tem dúvida. Na sua pergunta você falou sobre inteligência artificial. Exato, essa questão de tecnologia, até porque hoje em dia tem cada vez mais o autosserviço, né? De você ir lá e... Não, a inteligência artificial vai me recomendar o que eu preciso, ou um banco de dados e tal, mas é até uma provocação. Será que isso vai ser algo para ajudar o profissional, ajudar a esse atendimento, ou não? Mas é uma provocação até que eu coloco aqui, pelo que a gente tem visto de esse avanço rápido da tecnologia. A gente tem na recomendação, como o consórcio ele tem um negócio de grupos, né? Cada grupo tem uma característica diferente. Né? Claro, claro. Então, hoje, até então, o assessor ele tem que procurar o grupo para vender, começar a conversar e procurar o grupo para vender com aquelas características que fazem sentido para você. A gente está começando a trabalhar justamente a IA para ajudar esta recomendação. Legal. Claro que o cliente também, no aplicativo, em breve, vai estar vendo essa recomendação direta para ele. Genial. Mas a gente já começou... Você ainda está colocando aqui uma informação, um ciclo interessante. Primeira mão aqui para quem está participando do programa, né? É isso aí. Legal. Você que a XP está bem avançado nesse quesito tecnologia, né? Mas se você quiser complementar também, Lincoln, esse ponto de vista de as informações, né? A gente tem falado com muitas pessoas aqui que isso vai favorecer muito a tomada de decisão, porque você vai ter mais informações para poder levar para o cliente o melhor, né? No sentido de objetivo de vida, perfil, suitability. Mas na sua visão, você acha que isso pode, em algum momento, tirar o trabalho do profissional e virar uma coisa mais autoatendimento? Eu acho que a gente precisa entender que o consórcio, assim como qualquer outro investimento, ele parte de um cálculo matemático. Tá. Você tem uma probabilidade de contemplação e você tem um cálculo matemático de retorno daquele investimento, daquela aplicação que você está fazendo. Isso é básico. Legal. Mas eu acho que o entender o cliente, o interpretar o que ele quer, ou às vezes indicar para ele aquilo que ele nem sabe que existe ou aquilo que ele nem sabe que quer, não está ainda na IA. Eu acho que a IA vai ajudar, vai acelerar, vai fazer com que as probabilidades se concretizem mais, mas essa interpretação, o feeling do que o cliente quer e às vezes de oferecer alguma coisa que ele nem sabe que existe ou que ele nem sabe que quer, ainda está no profissional, ainda está no assessor, ainda está na inteligência e no feeling do assessor de conhecer e de interagir com aquele cliente todos os dias. Então eu tenho assessores da XP que me ajudam no meu dia a dia, na minha vida particular, e eu acho que isso continua sendo fundamental e que isso não vai acabar. Acho que a gente precisa de um desenvolvimento tecnológico muito grande para que a inteligência artificial tenha um feeling de saber aquilo que a pessoa não quer. Então eu tenho essa convicção ainda. Investimento precisa de relacionamento, na minha opinião. E o consórcio está meio que envolvido porque é a vida financeira, né? Mas, gente, eu quero agradecer muito até aqui. Nós vamos para um momento do bloco agora que a gente chama de pitch ampulheta, tá? Mas eu vou dar uma oportunidade para o Luciano e depois para o Lincoln fazer. Mas eu não sei se porque a gente só tem um pitch ampulheta aqui, mas vocês podem escolher. Quem tiver... Como você é mais o comercial, né? Eu acho que poderia ser o Luciano, mas fica a critério. Eu abro mão sem problema, Luciano. Você pode falar. Mensagem. Ele acaba sendo mais uma distribuição, né? Aqui você tem 1 minuto, você olha ali para a câmera e você vai falar aqui em 1 minuto um pitch
da sua área, um pitch comercial da sua área, né? E assim que você virar aqui a pitch ampulheta, Tá, começa a tudo bem. contar, tá bom? Tá legal. Boa sorte. Bom, Não, pro outro lado, perdão, isso. na verdade ela não teria que fazer. Não, mensagem porque aqui é mais de 1 minuto, aqui Ah. tem 1 minuto certinho, aí, Ah, valendo. tá bom. Aqui é uma mensagem para os nossos assessores, né, da XP. O consórcio chegou para ficar, chegou para completar a oferta de produtos para vocês. Os nossos clientes precisam. Muitos de vocês já devem ter lidado com o produto nos últimos meses, de um ano para cá, e já viram o quanto ele complementa a conversa. Vou repetir aqui o que eu falei há pouco. Guilherme Benchimol falando aqui sobre ser o médico da família numa relação de longuíssimo prazo. Ser o médico das finanças da família. Vender com muita responsabilidade, ter uma conversa de qualidade para identificar a necessidade do cliente, o tempo de expectativa de contemplação, tudo que eu acho que o Lincoln já falou aqui. E vocês têm um produto que gera rentabilidade, gera qualidade de venda, gera satisfação no relacionamento com o cliente. Então, só vem acrescentar, só vem fortalecer o relacionamento de vocês com os clientes XP. É um prazer estar aqui com vocês e contem conosco lá no dia a dia da XP. Luciano Benício, o meu nome. Quem assistir esse vídeo pode nos procurar. E a gente tem dado treinamentos, tem feito muita capacitação para que vocês tenham a melhor solução para o cliente. Luciano, parabéns. Passou um pouco, mas Valeu, eu deixei, viu, cara? Porque tá ficou bom. muito bom esse. Obrigado. Ficou muito Obrigado pela oportunidade. Cara, espero que a gente possa estar cada vez mais próximos aqui junto com a Advisor Talks. Agradecer sempre o trabalho de vocês. A XP é uma empresa que leva o nome do Brasil para o mundo todo, né? Apoia o esporte, apoia vários atletas. Acompanha o João, tá jogando. Pô, quase ganhou ontem, né? Mas ele ganhou aqui no Rio recentemente, né? Em dupla, que foi muito bom o jogo. E é isso, estamos juntos. Contem com a Advisor Talks. Aguardamos vocês nos nossos eventos também. Claro. Estamos presentes conosco. A gente quer poder evoluir o mercado financeiro brasileiro e passa por vocês também, viu? Obrigado, pessoal. Pessoal, continua acompanhando até o próximo episódio, hein? Valeu!